tarde, boa noite, meus queridos, queridas. Pessoal, hoje vamos aqui gravar uma aula para os terceiros anos, no caso, o terceiro ano, né? Então, essa aula é para o terceiro ano, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Lembrando, né, que nós vamos também seguir o mesmo critério, vamos continuar aí o uso do livro didático, certo? Parando do ponto onde havíamos finalizado ainda quando estávamos em aula. As atividades que vocês deverão fazer, mandem para o meu e-mail por gentileza. Qualquer dúvida, estou à disposição, só entrar em contato, pode ligar, manda uma mensagem, fica à vontade, tá? Estou à disposição de vocês. Bom, então vamos lá. Na aula anterior, que eu nem me lembro mais quando, né? Nós falamos aí um pouquinho sobre geopolítica. E vamos aqui retomar um pouquinho esse conceito, né? E avançar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. A geopolítica, como nós havíamos falado em sala, é uma questão complexa, né, dos dias atuais, porque ela envolve aí a relação entre nações, países, né, entre povos, a inter-relação, né, os interesses. Eu até citei nas aulas anteriores que os países não têm relação de amizade, eles têm relações de interesse, certo? E esses interesses são assim, eles são buscados através das embaixadas e dos consulados, certo? Vide aí a Convenção de Viena, década de 60. Então o embaixador e o cônsul dos países, né, eles fazem aí os interesses, né? E assim por diante. Então, pesquisar embaixada e consulado, muito importante aí. Também é um assunto bastante atual, né, por uma série de questões aí. Bom, então vamos lá, gente. Hoje nós vamos tratar uma questão dos conflitos armados. Enfim, eu acabei de citar que os países não têm amizade, têm interesse. Então veja bem, por que vocês ouvem falar bastante aí em conflitos, guerras, disputas e assim por diante? Mas vamos tentar lembrar, por que esses conflitos ocorrem? Eles ocorrem porque existe algum interesse, né? E tem algum litígio nesse interesse ou algum interesse que não é revelado de fato, é uma coisa que fica ali obscuro, né? Ele não pode falar a real intenção, mas tem que dar uma desculpa e assim por diante. Então a gente pega, por exemplo, vocês vão verificar aí na página 31, que eu estou mandando material para vocês, vocês vão ver um gráfico pizza onde mostra os maiores gastos com orçamento militar no mundo. Então vocês vão ver os países que mais gastam aí com armamentos. Então, se o país gasta bastante com armamento, com exército, marinha, aeronáutica, novas tecnologias, desenvolvimento de aviões e assim por diante, tem alguma coisa por detrás, concorda? Vamos pensar comigo. Se gasta muito é porque tem algum interesse. E aí é uma das coisas que nós vamos investigar aqui na nossa pequena aula aqui, né? Então vamos lá, gente. Alguns países em específico, eles instalam bases militares em outros países ou outras regiões, né? Com a desculpa de quê? Com a desculpa de dizer que está protegendo, está ajudando e assim por diante. Quando nós sabemos que, na verdade, não tem ajuda de fato. O que existe é a busca pelo interesse. Isso tem que estar absolutamente claro, tá? Então, gente, toda e qualquer guerra ou conflito sempre tem aí a questão do interesse. Uma região do mundo que sempre foi palco de grandes conflitos, né, por inúmeros motivos, mas aqui eu cito a questão do petróleo, o Oriente Médio, sempre foi uma região bastante conflituosa, porque, veja bem, se o nosso sistema econômico ele é baseado em meio de transporte, o meio de transporte ainda hoje, em sua maioria, é baseado em combustíveis fósseis, como óleo diesel, gasolina, querosene, entre outros. Então, se a região do mundo que mais produz petróleo é o Oriente Médio, com certeza você vai ter uma região onde tem muitos problemas aí de interesse, né, de vários países, tá bom? Então, foquem nisso, estudem bastante essa questão do Oriente Médio e os conflitos armados aí. Bom, no Oriente Médio nós temos várias repúblicas que são repúblicas islâmicas, né? Isso quer dizer o quê? Pegamos aqui nosso exemplo. O Brasil é um país laico, né? Democrático. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós separamos a religião da política e assim por diante. A boa parte dos países islâmicos não fazem isso. A religião e a política é integrada. Eu disse boa parte, não todos, tá? Presta atenção. Enfim, então o islamismo e a política eles estão intrinsecamente ligados, estão amalgamados, certo? Então o que rege as leis do país é o livro chamado Corão. E isso é uma questão cultural, histórica, religiosa, certo?
Muito bem, então, justamente por isso, nós também temos aí um agravamento de conflitos por conta dessa questão, tá? Então é importante que vocês estudem, principalmente aí na página 36 e na página 37, que mando para vocês. Vocês vão compreender um pouco mais desses conflitos e assim por diante, tá? E mais uma vez digo que estou aqui à disposição. Muito bem. Passando essa parte aí, nós vamos agora para fazer uma análise de um órgão, né, que é um órgão internacional chamado ONU, Organização das Nações Unidas. Este órgão que tem sede em Nova York, né? Por que será que fica lá, né? Enfim, esse órgão ele faz ele tenta, né? A função social dele, na verdade, é fazer uma intermediação entre todos os conflitos existenciais na Terra. Então, assim, a ONU ela vai tentar evitar os problemas, buscar paz. Ela vai ter junto vinculada a ela a OMS, Organização Mundial da Saúde, aquela que divulgou inúmeras, como eu posso dizer, divulgou inúmeras recomendações, né, para que vocês fiquem em casa, para que evite o contágio, né? Essa é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Tem a OMC, Organização Mundial do Comércio, enfim, a ONU, dentro dela tem vários outros órgãos, né, de vários outros setores para auxiliar o mundo e fazer a busca pela paz. Não sei qual paz eles se referem, mas é a busca pela paz, tá? Então, gente, a ONU, ela faz esse trabalho aí a nível mundial, certo? Interessante vocês estudem as agências da ONU, importantíssimo. Tem também um ponto chamado Conselho de Segurança, que eu quero que vocês observem com bastante atenção, porque este Conselho de Segurança também é bastante complexo, tem ali uma série de questões pormenores, não é tão simples assim, tá? E por fim, um outro ponto que esse é deveras importante para os nossos dias de hoje. Eu quero que vocês pesquisem, inclusive na página 42 tem alguma coisa nesse sentido, pesquisem sobre os embargos econômicos. Nós sabemos que hoje um país chamado Cuba e o Irã, eles têm uma série de sanções, né, que a gente chama de embargo econômico. Então, para os dias de hoje, é importante que vocês entendam, busquem compreender o que é, qual que é a fundamentação do embargo, porque ele tem a ideia dele é muito simples, né, mas também é bastante desastrosa para a economia dos países que sofrem isso, e assim por diante. Bom, para não me estender muito mais, que já me estendi bastante, né, gente? Mais uma vez me coloco à disposição. Qualquer dúvida pode chamar, pode mandar um e-mail, uma mensagem, pode ligar. Estou à disposição de vocês. Então fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem. E em breve esperamos retornar todo mundo junto, certo? Um grande abraço, beijo do gordo. Uou!